Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos. Que alegria podermos nos encontrar novamente. Hoje eu estou aqui em frente ao templo de Timpanogos e gravando esta mensagem do estudo do Vem e Segue. Vamos estudar hoje Gênesis, do capítulo 18 ao 23. A todos vocês que estão assistindo pela primeira vez, meu nome é André Lima, irmão André Lima, e convido você a assistir. Caso você goste, inscreva-se neste canal do YouTube e venha fazer parte da nossa classe. Estamos estudando hoje Gênesis, do capítulo 18 ao 23. Imagine que Abraão já estava lá quase com 100 anos, Sara com 90 anos, e o Senhor havia prometido que a semente de Abraão seria como as estrelas dos céus. E Abraão, já na velhice, não tinha o seu filho da promessa. Às vezes, eu e você esperamos as bênçãos do Senhor e queremos que ela aconteça no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Abraão confiou no Senhor e já em alta idade, a promessa ainda não havia se cumprido. O Senhor fala a Abraão, reforça a ele que ele teria um filho. E diz que Sara se riu, em Gênesis 18, 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que ainda darei a luz, havendo já envelhecido? E então no 14 diz assim: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Irmãs, irmãos, há algo difícil para o Senhor? Não importa a circunstância de nossa vida. Pode ser doenças, trabalho, estudo, família, filhos, não importa a situação, mas tem algo difícil para o Senhor. E esta é a promessa que o Senhor vai fazendo a Abraão e vai prometendo a ele que as promessas seriam cumpridas. Que possamos seguir seu exemplo e exercer fé para podermos receber todas as bênçãos que a nós somos prometidos. Continuando, depois disso, o Senhor fala a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E algo muito interessante que Abraão conversa com o Senhor e pergunta se tivesse 50, o Senhor pouparia a cidade. E então Abraão insiste mais, e se faltasse 5, fosse 45, pouparia? E se fosse 40, e se fosse 30, e se fosse 20? E eu sempre, quando eu penso em Abraão, penso assim, bom, vou jogar um número lá embaixo, porque deve ter pelo menos 10 justos. Senhor, se tivesse 10 justos, pouparia a cidade? E o Senhor responde que pouparia por amor daqueles 10. E não tinha. A grande pergunta que eu faço sempre é: se eu estivesse lá, eu seria um dos 10 justos necessários para salvar aquela cidade? Às vezes, eu e você, nós nem nos consideramos pessoas tão importantes, mas olha a importância de um justo, poupa toda uma cidade. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você é: o que significa ser um justo que o Senhor pouparia a cidade? Pense aí, escreve para mim. Depois deste feito, as pessoas que estavam ali, os anjos de Deus, junto com Abraão, eles partiram para a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Nós sabemos que Ló estava lá. Interessante é que quando os mensageiros, e eram 3 e não 2, Joseph Smith nos ensina isso, e o que acontece? As pessoas vieram para pegar aqueles homens que lá estavam. E no versículo 8 fala algo assim impressionante para nós e difícil de entender. Diz assim no 8: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem homem. Deixai-me, rogo-vos, trazê-las para fora, e fareis delas como for bem aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque eis que vieram à sombra de meu telhado. Parece tão estranho um homem justo oferecer suas filhas. Muito estranho, não acha? Joseph Smith, quando traduziu esses versículos, ele nos ensinou, e na tradução de Joseph Smith, de Gênesis 19, de 9 a 5, registra que não foi Ló quem falou isso. E sim, foram os homens que disseram: olha, se você não nos der, também pegaremos as tuas filhas. E isso coloca em harmonia um viver reto
das pessoas. Isso é só para esclarecer, tá bom? E o que acontece? Aqueles homens pedem, aqueles anjos que haviam sido enviados para proteger Ló, pede que Ló retire sua família dali. E o que me chama a atenção é no versículo 22. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Interessante que quando você tem uma pessoa justa, por amor daquela pessoa justa, muitos são poupados. E eu gostaria de fazer um convite a você tão sagrado, que pudesse orar e pedir ao Senhor que, por amor de você, pudesse poupar as pessoas do seu bairro, de sua cidade. Experimente fazer isso e observe como você se sente em relação ao Senhor. Lembra, talvez aos olhos do mundo não sejamos consideradas as pessoas mais importantes, mas aos olhos do Senhor, os justos podem poupar uma cidade. Muito bem. Está um pouco frio aqui, irmãos. Está bem frio, na verdade. Continuando a vida de Jó, né? De Abraão, desculpe. Continuando a vida de Abraão, ele, na velhice, ele tem seu filho, aos 100 anos de idade, e se chama Isaque, o filho da promessa, né? E Sara estava com 90 anos. Imagina, hoje eu sou vovô, 63 anos, tenho 7 netinhos. Como é gostoso estar com os meus netinhos, pegá-los, brincar com eles. Tive meus filhos quando eu era mais jovem, agora estão com mais idade, né? Mas imagina Abraão aos 100 anos tendo um bebê para cuidar. E todas aquelas anos de espera e esperança em Cristo se realizavam, se materializavam com o nascimento daquele jovem menino. E algo acontece que vai pôr à prova toda a vida de Abraão. O Senhor fala em Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu depois dessas coisas que Deus pôs à prova Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma montanha que eu te darei. E às vezes eu tenho ponderado tanto sobre essa passagem. Às vezes nós vemos filmes, desenhos, gravuras de Abraão carregando um menino. Na verdade, Abraão já devia estar com cerca de 130 anos, e mais ou menos, e Isaque com cerca de uns 30 anos. Na verdade, era um exemplo do Salvador Jesus Cristo, né? Simbolizava isso, que teria que ser oferecido em sacrifício. Fica tão difícil entender porque Isaque também foi tão fiel e se deitou sobre a pilha de lenha para ser imolado, morto por seu pai, oferecido em sacrifício ao Senhor. Algo difícil de nós entendermos, irmãos. Quando eu era ainda um bebê de 1 ano e meio, meus pais se separaram e eu fui criado por meus avós paternos. Quando eu reconheci meu avô, ainda na infância, né? Bem, eu tinha 1 ano e meio, mas quando as lembranças da infância que eu tenho, eu sempre lembro do meu avô com cabelo branco, bem branquinho. O meu avô era uma pessoa tão especial que eu nunca o vi levantar a voz. Sempre tinha uma voz serena e com domínio sobre todas as suas ações. Eu sempre procurei imitar meu avô. Não com tanto sucesso como ele teve, reconheço, mas sempre tentei. E eu tenho um amor tão grande para o meu avô. E quando eu penso na experiência de Isaque amava tanto Abraão, seu pai, e confiava tanto nele, que mesmo quando ele pediu o sacrifício mais extraordinário de dar sua própria vida, ele não se recusou. E um anjo aparece e impede que Abraão ofereça seu filho. Um símbolo do Salvador Jesus Cristo. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós não seremos chamados a oferecer nossos filhos em sacrifícios.
tenha certeza disso. Mas o Senhor pede sacrifícios para nós, que possamos ter o coração puro para seguir os conselhos do Senhor. Quando eu penso sobre isso, eu penso nos apóstolos e profetas vivos do Senhor de nossos dias. Lembra, às vezes nós não conseguimos entender todas as coisas. Por exemplo, não entendemos tudo sobre a restauração, não entendemos tudo sobre o profeta Joseph e os eventos que aconteceram nos primórdios da restauração, não entendemos às vezes sobre poligamia, ou sobre qualquer outro assunto da história da igreja. E às vezes, quando os profetas nos falam, mesmo nos dias de hoje, nós às vezes ficamos assim, nossa, o que eu vou fazer? A melhor coisa é confiar sempre no Senhor como Abraão e em seus profetas e seguir os conselhos dos profetas. Gostaria de dizer a cada um de nós, inclusive para mim, nunca fiquemos contra os profetas de Deus, mas sempre possamos apoiá-los e em todas as coisas ser fiéis. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer a vocês hoje, que possamos exercer fé no Salvador e confiar em todas as coisas. Eu sei que seremos provados em muitas coisas, mas o Senhor sempre estará ao nosso lado. E essa é a mensagem que eu deixo com vocês hoje. Até a semana que vem, um abraço, obrigado por ouvir. Tchau, irmãos e irmãs.